É o Salmo de número 46, a nossa meditação. Cada um, irmão, tem uma vocação, né? Diferente daqueles que conservam, zelam daquilo que Deus dá, sabe que tem uma chama para aquela coisa, e eu sei verdadeiramente em quem Deus tem me chamado. Cada um tem uma chamada. Outros é chamado para quase todas as coisas, outros é para alguma coisa. Mas, né? Salmo número 46 assim: a fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia, porque não temeremos, ainda que a terra mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará o romper amanhã. As nações se embraveceram, o rei desmoveu, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só até aqui, irmão. Já vai que eu tivesse sabido de falar um versículo desse, imagina tantos que já foi lido. Aqui estamos nessa noite porque, na verdade, Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso socorro. Quantas tempestades, muitas vezes, têm se levantado para querer nos barrar, para querer atrapalhar a nossa caminhada, a nossa marcha, a nossa alegria, nossos corações. Mas aqui estamos porque Deus é refúgio, é fortaleza. Glória a Deus. E há um rio que, na verdade, simboliza o Espírito Santo de Deus, que alegra os nossos corações. Mas é preciso que verdadeiramente estamos de joelho em terra, para que na hora da nossa necessidade podemos clamar, como diz no profeta Isaías, e o Senhor nos ouvir, porque Deus verdadeiramente está presente em todas as vidas, porque Deus é socorro. Mas é necessário que alguém tire momento na sua presença, buscando a presença do Senhor. Deus não está olhando para a qualidade, nem para a sabedoria humana. Deus não está olhando para a aparência de alguém. Deus não está olhando que você tem mais tanto ou tem mais pouco. Deus está olhando para aqueles que verdadeiramente pregam, que vivem e falam, que faz. Bendito é o nome do Senhor. E estamos aqui nesta noite para a glória e honra do nome do Senhor, acreditando que Ele é um Deus que tem trabalhado em nossa vida de uma maneira gloriosa. Graças a Deus por isso. Eu tenho falado para alguns irmãos que a gente conversa a respeito do que Deus tem feito na minha vida. Alguém olha para mim e pensa que eu sou um Zé Ninguém, que verdadeiramente eu sou pó. Mas Deus sabe o tanto que eu tenho agradecido a Ele, o que Deus tem feito na minha vida, irmãos. Eu me aceitei Jesus na região de Imbu, está com 40 e poucos anos que eu sirvo o Senhor, mas por misericórdia de Deus, cheguei aqui com a mala, 2 crianças e uma esposa, e por misericórdia de Deus, estou com minha vida abençoada, porque eu aceitei Jesus de verdade, e não desprezei as coisas mais importantes que chamam o trabalho de oração. Às vezes, muitas vezes, o irmão não veio aqui direto orando, mas Deus sabe, Deus me acompanha, e por misericórdia de Deus na minha casa, eu estou sempre de joelho. Bendito é o nome do Senhor, e lendo a palavra do Senhor. Então Deus é refúgio para aqueles que verdadeiramente têm mais comunhão com Ele, ande em contato com o céu. Toda vez que você clamar, Ele te responde. Você pedindo socorro, Ele está presente, irmão. Eu já passei por vários difíceis problemas aqui nessa terra, inclusive na função que eu trabalhava. Eu falo sempre em casa e pronto, não falo isso para me engrandecer não. Quantas vezes eu me vi com arma no meu nariz e falando de Jesus, porque quem tem a presença do Espírito Santo de Deus não tem medo dessas afrontas, dessas coisas dessa vida. E se você andar verdadeiramente com Deus, na presença de Deus, tendo certeza que Deus está com você, você não se embarace e não tem medo de nada nesta vida. Se você clamar, aonde for que você estiver, Deus te responde. Bendito ao Senhor. Eu já cansei por aí andando, dirigindo um ônibus com a mão e com o outro com o evangelho, com um folheto da outra, e o camarada com o revólver no meu nariz, e eu falando de Jesus. E não é que eu estou falando só, não, era um ônibus lotado de gente, e as pessoas moram aqui na região e sabem dessa vida. Por quê? Porque sempre por misericórdia de Deus. Eu tive uma vida de oração por misericórdia do Senhor. E você quer ver pessoas prósperas, vitoriosas e vencedor? Não olhe para a conversa de ninguém. E não queira se aparecer com você mesmo, não. Fique no joelho. Clama-me e responder-te-ei. E anunciar-te-ei.
coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Aleluia. Oh, glória seja a Deus, Senhor. Irmãos, Deus é refúgio, é fortaleza, é socorro presente na hora da angústia. Com misericórdia, eu estou aqui para me dizer, não falo para os irmãos, essa pandemia mesmo que entrou, eu estou com misericórdia, meus irmãos aqui, por falar aqui, não estou para me agradecer, eu estou contando os testemunhos para falar. 7 anos de pandemia, 7 anos lendo a Bíblia, 7 anos de campanha. Já estou lendo a Bíblia 7ª vez, gente de Apocalipse, bendito é o nome do Senhor. 2 campanhas na madrugada, o ano que eu estou ligado, não vou falar aqui não, porque você vai ter o sarro. Porque o ano que eu estou ligado não é para qualquer um, não. Tem pessoa que está jogando água ali para levantar da cama. Nunca minha esposa me balançou de madrugada para eu levantar para orar. E nunca perdi uma noite nesse tempo que eu estou em oração. Bendito o Senhor, vou deitar a hora que for, o Senhor me desperta, porque o Senhor é nosso refúgio e a nossa fortaleza e é socorro presente na nossa cidade. Você quer ser vencedor, você quer ser vencedora, viva uma vida de oração, bendito ao Senhor, e leitura da palavra de Deus, que alguém vai ver. Você não precisa estar falando não, rastreia você, que alguém vai ver a tua vitória, bendito ao Senhor. Graças a Deus, você falando, chega aqui na região do Tereza, com a mala, 2 crianças pequenas e a esposa. Foi pagar o lugar, 2 cômodos e banheiro, na beira do córrego. Toda a vida toda embaraçada, e fazia impacto no candomblé. Minha vida é não é daquele que fala assim, só vamos ver o que Deus faz. E Deus, eu tenho vontade de ser feliz, e Deus me trouxe daqui para isso. Por isso que eu tenho um filho que mora num lugar bom por aí, que anda lutando para me levar, não vou. Minha região é Tereza, a minha terra natal é Tereza, que aqui eu não encontrei meu maior tesouro do mundo, encontrei com Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E aqui o Senhor tem me abençoado tremendamente. Tenho 3 filhos, todos 3 abençoados. Misericórdia de Deus. Eu sou abençoado. Minha esposa é abençoada. Meus netos abençoados. Levanta a minha vida aqui, 40 e poucos anos que eu vou aqui. Tira meu chapéu, minha alguém já guardando na minha cara, batendo atrás de mim para alguma coisa. Deus é quem faz isso. Deus é quem opera isso. E por misericórdia estou aqui porque Deus é bom. Quando já lutou para tirar minha vida, já morri aqui nesse inferno, nessa favela de Tereza, já morri, já que mora aqui dentro também. Eu já enfrentei muita brava. Eu estou dando toque para os irmãos aqui, em poucas palavras, que Deus é o socorro daquele que confia nele. Entrega a sua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, que ele tudo fará. Ele não faz pouca coisa em alguma coisa, ele faz tudo. É tudo. Às vezes você está olhando pensando que as coisas não vai dar certo, você não vai conseguir. Acredite, dobra os seus joelhos. E normalmente você tem alguém que você confia, que você pode dizer assim, dá uma força na oração e vai tirar um momento para orar com você também. E a vitória é sua, a vitória é nossa em nome de Jesus. Deus é aquele que verdadeiramente socorre o povo que clama na hora da necessidade. Não tem guerra, não tem dificuldade, não tem afronta do inimigo, não tem nada neste mundo que Deus não possa fazer. Irmãos, eu com 4 anos de crente, com misericórdia de Deus, saí daqui, fui fazer a obra de Deus na Bahia, com misericórdia de Deus. Só na primeira viagem ganhei 5 pessoas para Jesus. Eu venho falar que é missionário, sai não dá notícia de nada, não traz ninguém. Que missionário é esse? Hein? Que missionário é esse? Missionário tem que provar o que ele faz, irmão. Eu tenho meu só tudo que eu já fiz com misericórdia de Deus. Quem me conheceu de início aqui sabe. Eu tenho o pastor Henrique, o pastor Eduardo, vocês vão ver, viu? Eu trazia meu só tudo que eu fazia por aí, eu mostrava, está tudo em casa guardado. Viu, irmãos? Primeira viagem do meu sogro, eu vivi na porta das juntas, para lá aí. Eu vim para aqui, vou conversar, fui lá e para Jesus. Minha sogra, eu vim para Jesus, só quando achou. Minha cunhada, era abaixo. 2 primas minhas, só numa viagem que eu fiz, com 4 anos de crente, só numa viagem, 5 pessoas. Tomei a bicicleta do meu irmão emprestado, que tem lá, tem mercado na cidade lá que eu moro, que eu trouxe, e andava com aquela bicicleta na obra de Deus, e só fazendo a obra do Senhor, vinha para aqui, estava um tempo que eu estava lá, agora que eu estou demorando um pouco, mas estou lutando, talvez já estou indo lá de novo. Mas por misericórdia Deus tem obra fundada por mim, por misericórdia Deus lá na Bahia, e por aí, Deus sabe para essa região por aí, onde eu já pisei, e nunca pisei porque o Senhor não está comigo, sempre Deus respondeu. É porque a Bíblia diz isso e Deus prova. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Então, se eu e você falar que nós fazemos, que nós somos missionários, nós temos que sair e trazer a foto,
das coisas que nós fazemos para o Senhor, das almas que nós damos para Jesus, do lugar que nós andamos com misericórdia de Deus. Falar é fácil, agora fazer que é difícil. Mas se Deus estiver comigo, estiver com você, nós façamos, porque não é nós que faz, é Deus que faz. Deus que age, é quem convence. Bendito não o Senhor. Então você tenha certeza, não tenha medo, não tenha cisma das afrontas, das ameaças, dos ventos que se levantam com você, nem nada nessa vida. Acredite e continue clamando e acreditando que a resposta vem do alto. Às vezes o homem falha, às vezes alguém até parece que você falha, mas Deus não falha. Aleluia! Deus é presente em todo momento da sua vida. Então acredite, marche e saia verdadeiramente. Bendito seja o nome do Senhor, de cabeça erguida, porque o Deus que me chamou é fiel. Bendito é o nome do Senhor para cumprir com as suas palavras. A Bíblia diz que Ele falou que não nos deixa nenhum símbolo da nossa vida sozinho, e com certeza não deixa. Jesus veio aqui, como alguém já tocou nesse assunto aquela noite, não foi para verdadeiramente visitar e nem proteger alguém que era bonzão, que era bem, que era bonito. Jesus veio aqui para socorrer os necessitados, aflitos, problemáticos, pessoas que verdadeiramente estavam atormentados, outros que alguém não queria nem chegar perto dele. Jesus veio e socorreu e tornou eles uma bênção maravilhosa. Então eu e você, foi o que Deus fez. Então vamos zelar por isso, vamos acreditar nisso e vamos continuar falando que Jesus faz, porque Ele faz mesmo. Bendito é o Senhor. Então nos acredite nesta noite que o Senhor é um Deus que age de uma maneira gloriosa, e com certeza Ele tem verdadeiramente algo importante para fazer com que aquecer sua alma, aquecer o seu coração, você levantar e andar, não conseguir ficar postado, não conseguir assustar com coisas desta vida, não, mas continuar olhando para Jesus e crendo que Ele é verdadeiramente um Deus que é poderoso para vencer qualquer batalha. No lugar que Ele entra, nada pode verdadeiramente impedir o que você quer fazer. Se você verdadeiramente for fazer qualquer coisa, faça uma prova, olhe a Ele, acredite nele, espere nele, confie nele, que verdadeiramente Ele na tua frente, todo embaraço cai por terra, e o caminho se abre, as correntes são quebradas, e a presença de Deus é manifesta na tua vida, porque nosso Deus é o Deus que nos prometeu e garante com a sua palavra. Aleluia! E como eu pulei um versículo lá no meio que fala no assunto que eu acabei de ler, que essa água, esse símbolo maravilhoso do Espírito Santo, irmão, hoje, às vezes nós comentamos, irmão. Quem tem um pouco de tempo de crente, não está aqui proibicando nem criticando ninguém, não chamando ninguém a atenção. Mas quem tem um pouco de tempo de crente, sabe como é que era uns tempos atrás a obra de Deus, irmão. A coisa era séria, não precisava ninguém estar brigando com ninguém para ir congregar, não precisava ninguém estar brigando com ninguém para... Eu, por exemplo, eu contando com um companheiro no caminho ali, que eu pedi para ir num culto, eu pedi. Vamos, todo endemoniado, todo cheio de corte de candomblé, todo cheio de patuá, e pedi para ir participar de um culto. Hoje você faz isso, a pessoa não vai para a igreja. O que está acontecendo? O que está acontecendo, irmãos? Eu fui pedir para ir participar, eu fui pedir. E hoje você faz isso, a pessoa não vai. O que será que vai? A falha está em quem? Em nós. Aleluia! Eu saí um dia da minha casa e falei com a minha esposa, um dia que eu estiver de folga, eu vou naquela igreja e tem alguém que está vivo e sabe disso. E vou pedir para participar de um culto. Olha a chamada de Deus também para a minha pessoa. Comecei lendo a revista do Sexto que alguém disse que a pessoa se libertava, eu comecei lendo. Olha como é que Deus trabalha na vida aquele que tem negócio, irmão. Eu fui um pouco final de ano que eu fazia ali no metrô Santa Cruz, eu trabalhava no Rio Pequeno, no metrô Santa Cruz naquela época, e cheguei lá e deixaram o Novo Testamento para mim. Hein? É brincadeira, Flávio? O fiscal só me chamava de irmão, eu não era crente. Olha, lendo a revista, dava preta, lendo aquela revista. E alguém foi lá e levou o Novo Testamento para mim. Você quer parar para analisar, irmão? Aleluia. Deus fiel, aleluia. Para analisar uma coisa dessa. E o fiscal falou, irmão, deixaram o negócio só zero para você. Eu fui ver o Novo Testamento, está guardado em casa até hoje. Tem uns 45 anos do Novo Testamento, até caramba. Lembrança. Aí comecei a ler, falei, opa, aí dentro eu a revista para lá, comecei a ler. O Senhor começou a me libertar em casa, não sei para a igreja. Eu trabalhando e lendo por vida, só estava para mim, hora nenhuma. Aí chegou um dia de manhã aqui no Santa Teresa, na rua Perniz, que eu nasci em Santa Teresa de Praia, na Rua Branca, nasci ali, né?
Aí eu olhei, alguém falando que chamava. Eu falei para minha esposa, o dia que eu estiver de fome daquela igreja lá, se o homem tomar conta daquela igreja e deixar participar do culto, eu vou lá. E fui. Ele já estava me pondo de igreja com as irmãs, e eu puxei o assunto, eu posso ir achando que era uma gozação, né? Mas não era não. Aí ele acreditou, tal dia, o culto é tal dia, me deu folheto. Quando foi no dia do culto, irmão, toda a minha oração, eu falo isso com Jesus, pastor Real, toda isso eu agradecer por isso, sabe por quê? Porque do jeito que eu entrei na igreja, olha como é que é as coisas, irmão. Quando o poder de Deus está descendo no lugar, viu? Sentei, manda sujar. Sentei, eu ia pensar na hora da pensar e do apelo, eu levantei minha mão. Vem aqui para frente para receber a oração de libertação. Que falava era assim. Não era assim? A oração de libertação. Joelho. Quando eu levantei crente. Crente. Glória a Deus. Olha como eu era, eu levantei crente na hora. Glória a Deus. E fui para a igreja, meu desejo, sabe qual era? Minha esposa para a igreja também. E aí, na oração para os irmãos, vou te agradecer, pastor, tá? Na oração para os irmãos, de mancedo, de evangelismo, de escola dominical dos irmãos. Aí um dia, quando era a pessoa que não entrando dentro de casa, todo mundo. Aleluia. Aí começaram a falar com ela, falaram, agora não posso, que eu tenho um filho para dar para batizar, não posso, que esse filho também que mora aí para cima, que é a bênção da igreja também, sabe? Aí eu não falei, senhora, coisa mais difícil que essa aí Jesus resolveu na minha vida. Foi o quê? Salvação da minha alma. Olha, a gente montou com aquela palavra. Tudo é coisa de Deus, mano. Aí foi para a igreja e aceitou Jesus. Nós dois descemos as águas juntos. Glória a Deus. Aleluia. Olha aí. Só para você ver quando alguém dá lugar a Deus e quando é chamado de Deus. E eu tinha vontade de sofrer, né? Aí eu vou andando com o pastor lá do lado do Braz, nós andando de pé. Olha, pastor, o que tem que fazer para ser obreiro? Eu vou, você tem que ser isso. Por exemplo, o que é? Ir para cá, de oração, de jejum, correr. Com pouco tempo eu fui apresentado para cooperador na obra. Com pouco tempo eu era responsável por evangelismo, visita e como é que culto nas casas, né, Ronaldinho? Não, nesse tempo, culto nas casas. Eu tenho um folheto aqui, pastor, não estou brincando, não. Glória a Deus. Com 4 anos de crente, saí para procurar um salão para abrir uma congregação na ponta dessa favela do Inferninho aí. Um salão para abrir uma congregação, os obreiros aqui, eu ia pensar que era para mim, irmão? Jamais. Aí me colocou eu, 4 anos de crente. Eu tenho uma família aqui da época. Irmãos, o trabalho com misericórdia de Deus, saiu a notícia na região, o povo ia só para ver era festival de demônio caindo, entrando na porta da igreja, começava a cair demônio. Na porta da favela, aqui na favela do Ferninho aqui. Com 4 anos de crente, irmão. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso. Deus começou a trabalhar na minha vida. A primeira vez que eu dirigia um trabalho, eu tinha 4 anos de crente. Glória a Deus. Assembleia de Deus, Ministério do Braz. E aí daí para cá, Deus me leva para cá, me leva para lá. Me levou para o setor 14, fiquei uns anos lá, com os pastores lá, fui para a Bahia, fui para lá, fui para cá. E o que eu louvo a Deus, sabe o que é? Que até aqui, graças a Deus, não é que eu sou melhor que ninguém não, que Deus tem sido nosso socorro completo, que nunca precisou de minha esposa chegar na cabeça, me ajude em oração para Deus libertar meu esposo disso e daquilo. O que ele bebia, o que ele fumava, o que ele fazia, o que acontecia. Deus criou tudo na hora. E até aqui o Senhor tem me ajudado. E até aqui eu ainda sinto a presença de Deus. Deus. E até aqui Aleluia. Deus ainda olha para o enfermo, ainda tenho visto Deus curar por aí. E se eu falar de Jesus por aí, ainda tenho certeza que eu consigo conquistar alguém para Jesus. Isso é que é importante, pô, sabe o que é isso? Vida na presença de Deus. E falar o que você vive. E fazer o que você diz que faz. Bendito é o nome do Senhor. Então Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro. Não tema a afronta desta vida, não temas a ameaça do adversário e acredite no Deus que te chamou e chega para frente, e chega para a presença de Deus e leva uma vida de consagração e não importa estar mostrando para ninguém não, faça uma vida reservada com Deus, que aonde você for, Deus confirma teus passos e o livramento e as misericórdias de Deus que acompanha 24 horas por dia. Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor.